Radar de Notícias pela Rádio Imprensa, FM 102,5 e TV Cantareira, canais 8 e 12 da NET TV. Hoje, terça-feira, 14 de maio de 2013. Participe, 2451-2121, 2459-2727, 4962-1166. E atenção para as principais manchetes dos principais jornais do país. A Folha de São Paulo circula destacando: o presidente do Supremo rejeita recurso de réu no mensalão. Governo negocia liberar R$ 1 bilhão para aprovar medida provisória, ou seja, vai atender verbas para projetos de deputados, as famosas emendas, né? Aí o deputado indica a empreiteira. Bom dia, Casarnoni. Bom dia, Pedro Notário. Esse filme é velho, hein? Hein? Esse filme é velho, né? Uma prática usual até hoje. Bom dia, Roberto Samuel. Bom dia, Pedro. Bom dia a todos. Pois é, o Estado de São Paulo circula destacando: Barbosa nega pedido que pode mudar sentença do mensalão. E a Folha Metropolitana, o jornal de Guarulhos, circula destacando: Rodoanel vai desmatar mais que o dobro plantado pela Prefeitura. Comentávamos nós aqui nos bastidores, né? No mapa o Rodoanel é lindo, na prática vem impressionando desmatamento, principalmente em Guarulhos. Impressiona, mas é inevitável, né? Olha, se tivéssemos metrô, quem sabe? Mas me recorda bem quando foi aberta a estrada Mogi-Bertioga. Também, olha, vai acabar o mundo, não vai dar certo. E foi meio na marra, né? E acabou hoje uma opção de ligação com o litoral, porque antes fechavam a estrada e não tinha mais acesso ao litoral. E precisamos de mais ligações com o litoral, né? Sem ser utópico, eu gostaria que pelo menos algumas árvores fossem transplantadas para algumas ruas da cidade. Tem árvores importantes aí, de grande qualidade. Mas serão transportadas com certeza. Há uma grande preocupação com os animais silvestres, né? Muitos estão fugindo para casas de moradores da região. É uma preocupação extremamente interessante isso aí, Pedro, que pouca gente sabe, mas existem animais, inclusive perigosos, pequenas onças nessa região, macacos silvestres, que também são perigosos para a várias população. Cidades do interior, em constante reportagens na televisão, invadidas por macacos que vão roubar comida nas casas. Por quê? Destruíram onde eles moravam. E atacam, viu, Arnaldo? Lógico. Com fome qualquer um ataca. Qualquer ser vivo ataca. Com fome, velho. E a piada pronta hoje na Folha Metropolitana: Câmara cedia reunião dos conselhos de segurança sem segurança. Com certeza. Sem as câmeras funcionarem, sem nada, né? E as portas de emergência com cadeados. Acredite se quiser. Para ninguém fugir, para não ter fuga. Olha, eu não vou nem responsabilizar o presidente da Câmara, Eduardo Souturro. Para mim, é abaixo dele. Algum diretor... Eu acompanhei parte da sessão. Veja bem, vamos ser honestos, o presidente não pode ver tudo que está acontecendo. Agora, tem diretores em determinados setores em que o Eduardo Souturro botou confiança para ser diretor, que deveria ver o que está acontecendo. Simples, botou confiança, mas não botou competência. Devia dizer: ó, presidente, lá está acontecendo isso, vou mandar solucionar, tá? Tem certeza que ele não diria: não, deixa trancado. Vocês se lembram que eu já falei isso? Porta de emergência com essas garras apropriadas para cadeado não tem o menor sentido. Já é pronto para ser fechado. Porta de emergência não pode ter esse tipo de coisa. Não pode, pô. Não pode, em casa noturna, em lugar nenhum. Você faz uma porta de segurança e bota um cadeado. É lingueta, né? Lingueta. Pra que essa lingueta pro cadeado? Eu sou contra a lingueta desde pequeno. Eu sei. Ontem eu acompanhei parte dessa reunião dos Conselhos. Impressionou, Pedro, a quantidade de pessoas e de autoridades. Foi organizado pelo Conseg do Bom Clima. E para você ter uma ideia, havia o coordenador estadual dos Consegs, havia o coronel Glauco, que é o comandante de toda a região do CPA-M7, havia o comandante do 15º, havia o delegado seccional de Guarulhos, havia inclusive um representante dos GCM. Era uma antiga reivindicação dos Consegs. Me parecia que o secretário João Darcio que estava, de certa maneira, postergando essa reunião. Protelando, né? E agora aconteceu. Mas vamos ser sérios, vamos esperar para ver qual resultado vai trazer. Foi uma reunião tão esperada, aí... Talvez. Mas quando você vê a Polícia Civil... Vamos torcer para uma integração. Vamos torcer, mas quando você vê a Polícia Civil de Guarulhos, ainda falta integrar com a cidade, com a comunidade. E atenção, eu peguei agora pela manhã notícia uma tentativa de assalto a um restaurante em Guarulhos, ontem à noite. Um policial militar que reside no andar superior do imóvel reagiu.
Então, daqui a pouco, informações a respeito. Chega em Guarulhos a onda de assaltos a restaurantes, infelizmente. Em São Paulo, você dificilmente pode sair à noite, né? E também, quando eu já estava saindo, estava chegando ali o deputado estadual Alencar também para participar dessa reunião. Pelo que eu entendi ali, é uma reunião de trabalho onde é feito um relatório sobre os problemas da região e isso é encaminhado. Bastante interessante. O que eu percebi lá, Pedro, né, que a GCM de Guarulhos vai abrir um espaço para os CONSEG, isso dentro da secretaria. E aos pouquinhos parece que a GCM está incorporando o trabalho da CONSEG. Essa participação da sociedade junto com a polícia é fundamental. Agora, precisa ter a devida atenção por parte da polícia, né? Não é só discutir na reunião e depois não andar a coisa. Eu vou para os Estados Unidos só para fazer um gancho, né? Como é que aquele cidadão conseguiu manter 3 mulheres reféns durante 10 anos? E a vizinhança não percebeu isso. É um caso escabroso, né? Casa à prova de som, né? Mas muito estranho, viu? Isso que é o que eu falava outro dia para o Roberto Samuel, o sistema cubano. Saiba quem são seus vizinhos. Fique de olho na vizinhança. Mas não fica muito que nem mandavam na época dos militares. Não. Bom, ele foi até os Estados Unidos, eu vou só até o Rio de Janeiro, naquela questão que nós estávamos comentando aqui, da pessoa ver alguma coisa errada e não se manifestar. Nesse sábado, Pedro, eu fui até o mercado municipal, eu fui estacionar, na verdade, aí no mercado municipal. Né? E quando eu estava fazendo a curva numa rua, eu vi um policial militar comentar: olha, aquele carro nem parou e está sendo multado. Aí eu reparei que meu carro estava sendo multado. Aí eu parei o carro e fui conversar com ele. Ele falou: não, já está multado e tal. Eu falei: mas o senhor não houve a infração? O policial militar estava que acabou me alertando, ele não quis se comprometer, embora tenha visto que era uma injustiça. No Brasil acontece muito isso, Arnaldo. Parece que está acontecendo muito. A pessoa vê algo acontecer e não se manifesta. Mas daí para frente é o seguinte, é que as pessoas... Falta de solidariedade. Questão de solidariedade, às vezes não quer se meter na vida dele, para não sobrar para ele. Né? E a palavra do policial havia 6 militares. De repente eles cismam que você fez a curva que você não fez. Mas eu entendo o que o Roberto quer dizer. O policial militar tinha a obrigação de dizer: meu amigo, o que você está fazendo não é certo. Mas se fizer isso, o superior dele tem que fazer. Ficar de joelho e sendo milho no quartel. Mas, Arnone, o que aconteceu no Rio de Janeiro foi algo também que faltou solidariedade. A pessoa foi atacada, havia 10 pessoas. Mas ninguém se manifestou. Cada um por si. E ninguém se manifestou. O cara roubando na frente. É a sociedade covarde que nós estamos criando no Brasil, né? Não reaja, não tente nem fugir, se entregue. Não, mas é o que a polícia fala seguidamente. Para nós, leva dinheiro no bolso. Para nós. Leva dinheiro no bolso. Eles reagem. Eu nunca vi um policial se entregar. E o vagabundo mata. E o vagabundo mata. E aí você vê uma profissional trabalhando, tendo o seu espaço de trabalho invadido, ela sendo morta, porque simplesmente tinha R$30 na conta. É um absurdo. Bom, vamos dar um rápido intervalo. Está prevista para hoje a participação do secretário de Transportes, Atílio Pereira. Já está nos bastidores. Já está pelos bastidores? Já venceu a barreira do trânsito. Então, já. Participe, 2451-2121, 2459-2727, 4962-1166. 2 minutos, voltaremos. A primeira FM do Brasil. Como seria um mundo perfeito para você? Seria feito de compras e presentes todos os dias? Ou teria diversão, passeio e lazer a todo momento? Ou ainda cheio de sabores e um cardápio variado de atrações? No Internacional Shopping Guarulhos, você vive todos esses mundos em um só lugar. Mais de 300 lojas, 14 salas de cinema Stadium e uma 3D. O maior parque de diversões indoor do Brasil. Boliche, praça de alimentação completa e muito mais. Venha para o Internacional Shopping Guarulhos. Seu mundo acontece aqui. Dutra, saída 225. Casa Portuguesa Restaurante. Há 10 anos servindo o legítimo bacalhau Gados Morrua, com várias maneiras de preparo. Uma boa casa portuguesa acolhedora, onde todos são tratados como da família. O local é de fácil acesso, na Rua Marcelino Petito, 31, região do Picanço. Horário de funcionamento de terça a sábado, das 11 às 21 horas. Aos domingos e feriados, das 11 às 17 horas. Ou até o último cliente. Telefone 2452-3344.
Invista na sua tranquilidade e da sua família. Invista em seguro. Fale com a Guaru Corretora de Seguros. Seguros patrimonial, residencial e de automóvel. Fones 2087-3283 ou 98419-4151. Sindicato dos Trabalhadores da Indústria da Construção e do Mobiliário de Guarulhos. Rua Santo Antônio, número 17. Horário de atendimento: de segunda a quinta-feira, das 8h30 às 19 horas. E sexta-feira, das 8h30 às 18 horas. Ligue para o sindicato 2409-5854 ou 2468-8152. O Sindicato dos Químicos de Guarulhos é uma entidade comprometida pela defesa intransigente dos seus representados. Auxílio creche, licença para o trabalhador na adoção de crianças, participação nos lucros e adicional noturno de 40%. Para mais informações, acesse o nosso site www.sindiquimicos.org.br ou pelo telefone 2409-7800. Na Vigorito, os melhores preços e atendimento nota 10. Pensou Chevrolet, pensou Vigorito, a primeira Chevrolet do Brasil. Vigorito, Avenida Guarulhos 2225. Telefone 6423-5700. Acesse www.vigorito.com.br. Sindicato dos Metalúrgicos de Guarulhos. Assistência médica, odontológica e escola profissionalizante. Colônia de férias e clube de campo. Sindicato dos Metalúrgicos de Guarulhos. Rua Harry Simonsen 202, Centro de Guarulhos. Fone 2463-5300. A primeira FM do Brasil. Rádio Imprensa. 7 horas e 13 minutos, 7h13, Radar de Notícias. Daqui a pouco, ao vivo aqui no estúdio, secretário de Transportes de Guarulhos, Atílio Pereira, participe. 2451-2121, 2459-2727, 4962-1166. Antes, secretário, vamos falar sobre a crise, Arnone e Roberto, na Câmara Municipal de Guarulhos. Pois bem, vereadores apresentaram um projeto que visa limitar os poderes do presidente Eduardo Soltur. Soltur não está nada contente com o projeto. Chegou a pensar que seria uma iniciativa do governo, da prefeitura, né? Aí a secretária, a diretora, melhor dizendo, Adriana Galvão, conversou com os vereadores da base aliada, esclarecendo que o projeto não é do prefeito. O líder do governo, que é do PT, o Samuel Vasconcelos, realmente admite que o projeto não é do governo, e sim dos próprios vereadores. E ele me falou uma frase até emblemática, viu, Arnone? Ele disse o seguinte: eu sou líder do governo com muito orgulho, mas não sou funcionário do prefeito. Isso é uma questão interna dos vereadores, é uma questão que os vereadores querem definir. E eu me lembro até, viu, Roberto, que no passado já houve uma divisão de poderes, na época que o Eloy Pietá era o presidente. Eu não sei se essa revisão de poderes foi revista, bem provável, lembra-se? Eu me lembro que houve uma divisão de poderes na mesa diretora da Câmara. Agora, o Soltur não está satisfeito e convocou para hoje, às 13 horas, o que ele está chamando uma reunião para lavar roupa suja. Que é todos os vereadores, 1 hora antes da sessão, para lavar roupa suja. Haja sabão, hein? Não, na verdade, é uma espécie de controle. Atualmente, o presidente da Câmara, na verdade, é o imperador. Ele manda e desmanda. É ele que determina. E não existe, em alguns casos, contratações, esse tipo de coisa, não existe nenhum tipo de discussão com os vereadores. Alguns vereadores têm se sentido desprestigiados, em alguns casos, não ouvidos. Olha, e aí seria uma vereadores me diziam, Arnone, com muita razão, os gabinetes não podem fazer ligação externa. Não. O acesso à internet é limitado, não tem verba de representação. O que tem na Câmara, e que todo mundo reclama, que é um exagero, é o número de assessores. Como você não tem outros recursos, vai aumentando o número de assessores. Muito bem, aí você tem 20 assessores, põe numa sala 4x4 fazendo o quê? Você não tem estrutura. Serviço externo. Então, exatamente. Então, os vereadores têm razão. Por que não tem estrutura na Câmara Municipal? Causa estranheza, né? E como esse tipo de pauta acaba não sendo discutido de forma globalizada, ou seja, com todos os vereadores, isso acaba se concentrando na mão do presidente. Então, compra de imóveis, compra de equipamentos, novas contratações acabam sendo centralizadas com a assinatura do presidente. Vamos ser menos hipócritas, nós sabemos como é que os presidentes da Câmara chegam no cargo. Lógico, eles sabem. Nós sabemos como é que eles chegam, né? Conversando vários minutos com os vereadores. Aí o cara chega lá depois de ter conversado, gastado saliva, e quer mandar do jeito que manda.
A verdade é essa. Filho. Eu não tiro a razão dos vereadores agora, não, que querem diminuir os poderes ou querem aumentar a participação. Vamos melhorar o termo, né? Exatamente. Eles querem melhorar a participação. Mas, nós estamos copiando a briga que tem em Brasília, né, entre o judiciário. mas talvez fosse interessante. Mas é interna, isso que é interessante. É o mesmo sistema, só que interno. Não é Já me não é falaram. projeto da prefeitura, é nosso, individual, mas vai até alguém falar, ô, vai aonde, hein? Aí para. Tentaram, mas não parou. Então, para, hoje tem reunião, para. Uma boa... Duvido. Para, Eu acho que não para. para. Não Se para. o chefe gritar, para. Não para. Eu Se acho que uma tocar boa o apito, talvez- der o na fumaça, velho. Talvez haja uma liminar judicial. Já se falava isso ontem nos bastidores, não, né? Sim, é verdade. Talvez o presidente consiga uma liminar judicial, até porque ele pode alegar que a responsabilidade fiscal é dele, não da mesa diretora. Uma boa saída seria para esse projeto ser aprovado hoje, mas apenas com validade para o próximo mandato. Bom, ele está pautado. Brasília Né? está igualzinho, tentando aprovar urgente os esportes. Não, lá já. É, Não, o de esporte, mas estou falando da. Bom, vamos dar um rápido intervalo, produção, em seguida aqui no estúdio. Pedro Notário. Eu não sei, rapaz. Agora de manhã eu vi os carros da empresa Solovias Salovias. andando aqui. Tá trabalhando aqui em Guarulhos ainda? Não sei te dizer. Olha bem, tio, lá bem. Não é a obra do lago? Sei lá, se for, Ave Maria. Em seguida aqui no estúdio, o secretário de Transporte, participe, 2451-2121, 2459-2727, 4962-1166. A primeira FM do Brasil. Como seria um mundo perfeito para você? Seria feito de compras e presentes todos os dias? Ou teria diversão, passeio e lazer a todo momento? Ou ainda cheio de sabores e um cardápio variado de atrações? No Internacional Shopping Guarulhos, você vive todos esses mundos em um só lugar. Mais de 300 lojas, 14 salas de cinema Stadium e uma 3D. O maior parque de diversões indoor do Brasil. Boliche, praça de alimentação completa e muito mais. Venha para o Internacional Shopping Guarulhos. Seu mundo acontece aqui. Dutra, saída 225. Táxi é com a Guarucop. Guarucop Rádio Táxi. Basta ligar para você ter o conforto e comodidade antes mesmo do embarque. Esqueça congestionamento e estacionamento. Chame a Guarucop. Táxi especial. www.guarucop.com.br. Fone 2440-7070. Na Comercial Radar, você encontra a maior variedade da região em piscinas, boias, infláveis, mesas e cadeiras de praia, guarda-sóis e toda a linha de produtos para piscinas. Ligue 2408-4044 ou faça uma visita. Avenida Monteiro Lobato, 905, Macedo, Guarulhos. Confederação Nacional dos Trabalhadores Químicos do Brasil. Dedicado à qualidade de vida e segurança dos trabalhadores. Lutando pela formação e qualificação profissional. Sedes em Brasília, São Paulo, Belo Horizonte e Guarulhos. Conheça o nosso trabalho. Acesse www.cntq.org.br. No Roda Center você encontra os melhores serviços de mecânica em geral. Autoelétrico, injeção eletrônica, alinhamento e balanceamento. Roda Center, Avenida Monteiro Lobato, 859. Avenida Papa Pio 12, 69. E agora também na Monteiro Lobato, 5280, em Cumbica. Roda Center, o primeiro centro automotivo de Guarulhos com tradição, honestidade e inovação. A Secretaria da Saúde de Guarulhos mantém um telefone exclusivo para atender as reclamações, críticas e sugestões da população da cidade. É o 0800 7722 986. Ligue para a Ouvidoria da Saúde em Guarulhos. 0800 7722 986. Radar de notícias. 102,5. Imprensa FM. 7h20, 7h20, Radar de Notícias ao vivo. Participe já conosco no estúdio, secretário de Transporte de Guarulhos, Atílio Pereira, 2451-2121, 2459-2727, 4962-1166. Bom dia, secretário Atílio. Bom dia, Pedro Notário, bom dia, Roberto Samuel, os ouvintes do Radar de Notícias da TV Cantareira. Prazer estar aqui com vocês de novo para discutir os problemas da cidade. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Secretário, primeiro a pauta, logicamente, a questão dos peroeiros. Como é que estamos hoje atualmente?
Bom, hoje já está quase completando 3 meses aí que finalizou essa pendência que durou por mais de 2 anos. E diz assim que nós tivemos nisso 3 questões importantes para serem ditas, né? A primeira é uma questão política do ponto de vista até partidária utilizada por alguns, mas política do ponto de vista do tipo de transporte que a gente tinha que implantar para a cidade de Guarulhos. Transporte com ônibus, micro-ônibus, pensar nos articulados, nos terminais, nos corredores de ônibus novos que foram colocados na licitação, fazer a licitação do transporte. Então, nesse sentido, eu acho que do ponto de vista político, a gente conseguiu sair vencedor, porque o fundamental, que era garantir um sistema de transportes condizente com o tamanho da cidade de Guarulhos, a gente conseguiu. A segunda questão, que não é menos importante, é uma questão empresarial aí, né, de muitos terem, inclusive, lucro com isso. Não vou nem comentar muito isso. E por último, a questão dos trabalhadores, que é que mais nos preocupa. Nós reunimos com eles várias vezes, eles manifestaram, obviamente que dentro da ordem a gente nunca nos opusemos às manifestações deles, mas a gente buscou e continua buscando para alguns deles alternativas para que eles possam se recolocar no mercado de trabalho. Essa é a nossa grande preocupação. O senhor já conseguiu abrigar alguns ou não? Vários foram abrigados, não por mim exatamente, né? Eles próprios, a gente vai indicando para uma situação ou outra, e eles próprios estão aceitando ou não essa nova condição. Mas mais importante que isso agora é a gente pensar para frente e reorganizar o sistema de transportes. Nós estamos falando aqui da segunda cidade do estado de São Paulo. Quando a gente fala numa mudança no sistema de transportes, nós estamos falando num sistema de transportes que antes transportava, antes do bilhete único, em torno de 430 mil passageiros, e hoje, após o bilhete único, na semana anterior ao Dia das Mães, tem 2 semanas que são muito características, que são as semanas de maior número de passageiros do ano. Uma é a semana do Dia das Mães, e a outra é a semana do Natal. São as 2 semanas. E a do Dia das Mães ela ainda é maior. Nós temos uma média que é normal aí, de dia de passageiro em torno de 520 mil. Na semana da véspera do Dia das Mães, nós chegamos a transportar 565 mil em um dia. 45 mil a mais. Então, houve um carregamento de passageiros. E a gente tem uma situação de que o passageiro, como muitos deles andavam de van, e como os que andavam de ônibus tiveram um incremento desses outros passageiros, obviamente que nós aumentamos a frota, o passageiro começa a mudar, a escolher outras linhas. Então, por exemplo, quem mora no Pimentas, antes vinha pela Ayrton Senna, a Ayrton Senna está ruim, testa vir no dia seguinte pela Dutra. Aí antes vinha numa linha direta, aí testa passar pelo terminal, e dessa forma o passageiro está se acomodando ainda, e a gente está buscando adequar o sistema a essa nova realidade. Bom, quando o sistema ainda não estava definido, as empresas podiam alegar situação complicada para novos investimentos. Como agora está mais ou menos definido, o senhor vai cobrar das empresas um maior número de veículos nas linhas. E esse novo número de veículo precisa de uma autorização especial da prefeitura? É necessário um novo contrato, uma nova licitação? Ou a empresa pode aumentar ou diminuir o número de acordo com o que determina a Secretaria de Transporte? Então, esse é um contrato de concessão, Roberto Samuel. E quando existe um contrato de concessão, você tem que ter um dinamismo do crescimento da cidade. Então, por exemplo, surge uma indústria nova, um bairro novo, a gente não... são licitadas áreas, e nessas áreas nós tínhamos um número referência com uma remuneração, com a quantidade de ônibus. Esse número já ultrapassou no ano passado. Nós já estamos com 975 veículos operando no sistema de transportes. Está entrando agora mais 15,
veículos neste mês, principalmente veículos na área 3, e a gente, no caso da concessão, que é um serviço licitado por área, a gente pode arbitrar a quantidade de ônibus. Isso a gente tem feito, nós já aumentamos a quantidade de ônibus, a gente está aumentando um pouco mais agora para esse próximo período. A cada dia está entrando ônibus novo. E qual seria o número ideal para Guarulhos? Olha, eu acredito que nós temos aqui uma contaminação do sistema de transportes pelo sistema intermunicipal, com certeza, pelo sistema metropolitano. Não fosse isso, o número que as cidades trabalham é em torno de um ônibus para cada 1.000 habitantes. É mais ou menos essa... 1.300 ônibus, né? Em torno disso. 1.300 ônibus seria 1.250, 1.260 ônibus seria o número. Mas como nós temos 800 ônibus metropolitanos, somando ônibus e micro-ônibus, então isso ele de fato contamina. E a gente não consegue fazer essa programação sem a gente conseguir fazer esse trabalho que nós já estamos trabalhando junto com as empresas, junto com a MTU, no sentido da gente conseguir otimizar e separar o que é passageiro do sistema de transporte municipal do intermunicipal. Só registrar aqui o Carlos, Jardim das Oliveiras 1, ele solicita mais ônibus na linha 480. Segundo ele, sempre passa lotado e muitos passageiros acabam ficando no ponto. Eu quero aproveitar, secretário, eu quero saber a sua opinião sobre os micreiros, né, e as cooperativas. O senhor está satisfeito? Olha, eu acho que a gente tem muito a melhorar. Tem alguns que ainda não estão com GPS, tem alguns lugares onde o atendimento, principalmente do micro, ele não está satisfatório. Ele ainda tem muito a melhorar. Falta profissionalismo? Ainda falta profissionalismo por parte de alguns, nós estamos trabalhando fortemente nisso. Alguns foram retirados do sistema, 13 pelo menos. Na verdade, estes 13, eles ganharam a licitação, assinaram o contrato, mas não apresentaram o carro. Então, se não apresentou o carro no período estabelecido pela prefeitura, agora não vão ficar esperando para que um dia reservando a vaga, você adquira seu carro. E aí novos permissionários assumirão o lugar deles. Agora, secretário, eu quero abordar a questão das orcas, porque é uma espécie... Muitos guarulhenses usam esse sistema, é um sistema intermunicipal, mas é um veículo ultrapassado, a van, né? Como é que Guarulhos pode interagir com a MTU nesse sentido? Eles trocaram alguns veículos por micro já, e eu acho que, de fato, está na hora deles modificar essa tecnologia. Agora, com a construção do corredor metropolitano, que a gente está trabalhando conjuntamente com o terminal na Vila Galvão, eu acho que não vai ter mais espaço para isso. Da mesma forma como a prefeitura, nós já testamos os veículos articulados, eu acho que está na hora de partir para o veículo articulado, e fundamentalmente na nossa cidade de Guarulhos. Ontem teve uma encomenda especial do prefeito Sebastião Almeida para que a gente melhore, porque são duas coisas importantes. Uma é a quantidade de ônibus que a gente precisa aumentar, e a outra é aumentar a velocidade do ônibus. Porque uma das coisas muito ruins, assim, você ficar parado no seu carro, no trânsito, já é ruim. Você ficar parado dentro do ônibus é muito pior, porque dependendo da situação você está de pé, dependendo da situação o ônibus está um pouquinho cheio, e aí isso é de fato um dos problemas. Então nós temos que aumentar a velocidade comercial do ônibus, porque aí um ônibus que hoje transporta uma quantidade de pessoas, faz uma quantidade de viagem, ele vai conseguir fazer uma quantidade de viagens maior. Mas, assim, a área 3 em especial, que é a área da região do Pimentas e Bom Sucesso, ela é muito contaminada pela Dutra, né? Aliás, ontem eu estava conversando com o Peru justamente a respeito disso. Bom, o argentino, que é o presidente do Conseg Bom Clima, ele está falando sobre pedir uma reunião a fim de se discutir o problema de trânsito na Avenida Faria Lima. Segundo ele, em um dia, 3 acidentes envolvendo motociclistas aconteceram ali. Eu também sou testemunha, secretário, que existem umas ilhas na Faria Lima e quase toda semana é destruído essa ilha. Um carro acaba passando por cima, o senhor deve ter informação sobre isso.
aquelas placas, o carro acaba passando por cima da placa. Picolé de gelo? Né? Exatamente. Então, só para... Está aqui o telefone do argentino, vou entrar em contato com ele para que a gente faça essa reunião e discuta o problema da Faria Lima, mas só dizer assim que dentro das encomendas que o prefeito Sebastião Almeida nos colocou, está a Faria Lima, está Emílio Ribas, está Otávio Braga, está Monteiro Lobato e a região central. Os grandes corredores. E a região central, para que a gente consiga, ainda dentro deste ano, fazer um projeto, se não para todas essas implantar, mas aí assim, é uma necessidade do prefeito que a gente implante pelo menos um deles ou dois até o mês de julho. E aí tem um lugar, por exemplo, que é Eduardo Froner, eu não sei, acho que vocês conhecem, que é lá a chegada do próximo ao Shopping Bom Sucesso, a chegada na JK, que liga a Dutra com a JK, ali do lado do Sakamoto. Ali é imperativo que a gente faça um corredor à direita para que o ônibus chegue mais rápido no Terminal Pimentas, que é uma das necessidades também. Então esse é um outro que já está sacramentado, inclusive aprovado pelo prefeito para que a gente execute. Meu secretário, ontem eu passei ali pela região da Vila Rio, justamente ao lado do Carrefour. Eu, como leigo, como motorista, me pareceu uma bagunça total. Até hoje eu não compreendi aquela intervenção física. Não dá para melhorar aquilo, secretário? Aquilo lá foge ao bom senso. Dá para melhorar e tem que melhorar. Tem que melhorar. Tem que melhorar. Nós fizemos ali o que era possível. Então, aquela Luísa Rosa Cunha, que é a rua que está descendo, nós não tínhamos o certo, né? Tem aquela coisa do certo, do possível. O certo seria tocar direto. Eu passo igual o Carrefour. Eu passo ali todo dia. Pela Ranicut. Seria tocar direto pela Ranicut. Só que a rua Lions, ela tem uma subida muito de topo. E aquela subida de topo ali, se eu colocar semáforo, é possível que o ônibus ele volte de ré, como já voltou um outro dia lá, no ano passado, inclusive, ou ano retrasado, voltou um ônibus de ré e bateu até num escolar. Mas o ônibus precisa subir ali? Precisa, porque se ele não subir ali, ele tem que vir direto pela Ranicut. E se ele vir direto pela Ranicut, todo o pessoal lá de baixo da Salgado Filho tem uns predinhos ali, tem um conjunto residencial muito grande. E todo aquele pessoal vai ficar desatendido. E tem uma escola também. Então ali, para atender, nós ficamos num grande dilema, para atender. Então, a solução não é recuar o Carrefour? A solução, o Carrefour, isso, tem o Carrefour, mas mais para frente um pouco, porque ali no Carrefour nós já temos duas mãos. Mais para frente um pouco, também a gente precisa concluir aquelas desapropriações um pouquinho mais para frente. Isso já está no nosso plano, está no plano do prefeito e a gente espera que a gente consiga, até o próximo ano, concluir. O senhor falou que naquela ponta do Carrefour está resolvido. Desculpa, não está resolvido. Porque quando você vem sentido centro, secretário, ali são duas pistas que acabam afunilando em uma só. E o Carrefour poderia, sem nenhum tipo de prejuízo ao Carrefour, ceder uns 8 metros ali, que seria apenas a ponta, para quando os carros que estão vindo da Vila Rio de Janeiro entrar na Harris. E ali naquele ponto em frente àqueles condomínios, se ele cedesse aquele bico lá, deve ter uns 8 metros, não prejudicaria em nada a empresa melhoraria muito o fluxo do trânsito ali, secretário. Você tem razão, Alberto Samuel. Nós já fizemos, inclusive, projeto, contemplando isso, temos o projeto. Só precisa ter esse acerto com o Carrefour para que a gente consiga. Coragem, né? O acerto com o Carrefour, precisamos só ajustar. Alguém fala francês lá, não? Secretário, eu quero aproveitar que até hoje eu não vi ninguém mexer em nenhuma feira livre em Guarulhos. E algumas são tão absurdas. Nós temos feira no Anel Viário, nas grandes avenidas. Não é exatamente a função da sua secretaria, mas tem muito a ver com ela. Vai acontecer alguma mudança em feira livre ou não? Eu acredito que esse ano é imperativo que aconteçam mudanças. Então, no Anel Viário, por exemplo, vai passar o corredor de ônibus. Então, no Anel Viário não vai ser mais possível. Está procurando um espaço para garantir a feira, um espaço próximo para garantir a clientela, garantir o trabalho das pessoas, mas nós vamos, no Anel Viário, nós vamos ter que mexer.
Tem mais um outro lugar, não vou antecipar aqui, que já está conversado com a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, que precisa arredar um pouquinho para a gente conseguir ter uma qualidade melhor também, um bairro muito populoso da cidade, para a gente dar uma segurança no trânsito, um lugar onde tem muito problema lá de acidente, inclusive. Vou pedir uma parte ao secretário Atílio Pereira, Transporte de Guarulhos. Participe, 2451-2121, 2459-2727. 2 minutos, produção, e voltaremos. Como seria um mundo perfeito para você? Seria feito de compras e presentes todos os dias? Ou teria diversão, passeio e lazer a todo momento? Ou ainda cheio de sabores e um cardápio variado de atrações? No Internacional Shopping Guarulhos, você vive todos esses mundos em um só lugar. Mais de 300 lojas, 14 salas de cinema Stadium e uma 3D. O maior parque de diversões indoor do Brasil. Boliche, praça de alimentação completa e muito mais. Venha para o Internacional Shopping Guarulhos. Seu mundo acontece aqui. Dutra, saída 225. O Sindicato da Alimentação de Guarulhos e Região oferece diversos serviços aos seus associados. Colônia de férias, dentista, quadra de esportes, salão de beleza. Acesse o site e saiba mais, www.sindalig.org.br. A sede do sindicato fica na rua Arminda de Lima, 304, Vila Progresso. Fone 2408-9847. Táxi é com a Guarucop. Guarucop Rádio Táxi. Basta ligar para você ter o conforto e comodidade antes mesmo do embarque. Esqueça congestionamento e estacionamento. Chame a Guarucop. Táxi especial. www.guarucop.com.br. Fone 2440-7070. Estúdio de Beleza by Jorge. O endereço certo para homens e mulheres cuidarem da boa aparência. Avenida Paulo Facini, 1817. By Jorge. Telefone 2461-2255. Estúdio de Beleza by Jorge. O Sindicargas de Guarulhos oferece diversos serviços gratuitos para toda a sua categoria e aos seus dependentes. Atendimento médico em neurologia, ortopedia, endocrinologia, ginecologia e outros. Parcerias com dentistas e clínica de olhos. Orientação jurídica e serviço de cabeleireiro. Convênios com escolas de idiomas, faculdades e autoescola. O Sindicargas de Guarulhos é presidido por Irapuã Siqueira e está localizado na Avenida José Lourenço Neves, 346, Jardim Bom Clima. Telefone 2441-4974. A ProGuaru percorre Guarulhos limpando nossas ruas e trazendo mais qualidade de vida. Uma rua limpa significa mais saúde para toda a família. Para que esse trabalho renda ainda mais, necessitamos de um grande aliado. Você. Não jogue lixo nem entulho nas ruas. Num dia de chuva, tudo vai parar na boca de lobo e a enchente vai entrar na nossa casa. Vamos cuidar de Guarulhos como ela merece. Guarulhos é a nossa casa. Ligue para a ProGuaru 2475-9000. ProGuaru, a serviço da Prefeitura, trabalhando pela cidade. Na Comercial Radar, você encontra a maior variedade da região em piscinas, boias, infláveis, mesas e cadeiras de praia, guarda-sóis e toda a linha de produtos para piscinas. Ligue 2408-4044 ou faça uma visita. Avenida Monteiro Lobato, 905, Macedo, Guarulhos. A primeira FM do Brasil. Rádio Imprensa. Horas e 40 minutos, 7h40, voltamos aqui no estúdio. Secretário de Transportes de Guarulhos, participe, 2451-2121, 2459-2727. O Paulo, secretário da Vila Tijuca, ele fala que em frente à Igreja Matriz, ou da Catedral, como queira, há um semáforo mal localizado. Ele diz que o ônibus para, tampa a visão do motorista que vem atrás do ônibus e que faltam semáforos laterais para indicar que o semáforo está vermelho ou não. Me parece procedente a reclamação dele. Vou levar... Está aqui o telefone dele também? Sim. E a gente vai entrar em contato. Agora, o Geraldo Pimenta, ele gostaria que o senhor respondesse isso. Isso aqui responde várias perguntas, né, secretário? Ele disse que antigamente ele pegava um ônibus direto do Angélica até o Continental. E hoje ele tem que pegar 3 ônibus dentro do trajeto único. Como é que o senhor explica isso para um cidadão que pegava um ônibus e hoje pega 2 ou 3? Então, tinha gente que pegava 2 e pagava e agora não paga. Pega 2 e não paga. Paga 4 veículos e não paga. Eu acho que
assim, teve um conjunto de pessoas que, de fato, pelo sistema, acabou tendo que pegar uma condução a mais. Isso, o maior problema disso agora é que a gente ainda não conseguiu melhorar o tempo disso, que é a grande preocupação nossa, é fazer com que o tempo seja menor. Necessário os corredores, né? O tempo seja menor. E aí são os corredores, é a melhoria das rodovias, porque o pessoal que vem lá do Pimentas, eles precisam muito de que a Dutra esteja funcionando bem e que a Ayrton Senna também. A Ayrton Senna já está em obra, né? E a Dutra agora, até quando você estava falando aqui, não sei se nós já falamos da Todd, vai dar tempo de falar? Vamos falar rapidinho, quer saber. Continua aqui, Pedro? Como é que nós fazemos? Não, pode Vamos já emendar o aqui. retorno na Todd, lá, Rua Zéia. Passarela. Rua Zéia. Ali é um retorno muito importante. Quem pediu aquele retorno, de fato, fomos nós da prefeitura, né? Ele compõe com aquela saída do batalhão também. E nós temos um problema ali, porque vai passar o corredor metropolitano pela Tancredo. E quando o corredor metropolitano foi discutido, ele precisou de algumas desapropriações, e as desapropriações aconteceram também onde é hoje o terreno da Todd. A Todd está perdendo ali não sei quantos mil metros de terreno, mas está perdendo uma quantidade significativa, o que impede a entrada e saída de veículos da Todd. Bom, o que nós temos a ver com isso? Eles fabricam lá 1 milhão de todinho por dia, que chegam, eles trabalham naquele sistema just in time, eles não têm estoque, não tem nada armazenado. Então, o estoque deles fica dentro das carretas, e são 60 carretas entrando e saindo todos os dias. E são 1.500 funcionários da nossa cidade que trabalham ali na Todd. Então, do ponto de vista econômico, a gente dizer, olha, vamos inviabilizar a operação da Todd, por mais que seja por 1 ou 2 dias, é algo que a gente não pode fazer. Discutimos com eles para que, com essa desapropriação, eles fizessem uma nova entrada, porque se eles não fizerem uma nova entrada, eles não conseguem mais entrar, as carretas são grandes, não conseguem mais entrar dentro da Todd. E eles estão fazendo esse projeto, já começaram essa semana, até julho eles concluem, com isso nós concluiremos também a nossa parte, porque ali era uma rua sem saída, e nós concluiremos nossa parte de obras. Eu acho que até o mês de julho, um período mais pessimista, a gente tem aquilo ali aberto. Mas fora isso, só para concluir aqui, só desculpa aí, Arnone, a Dutra, vamos dizer, do 25 para trás, eu discuto brincando, parafraseando até o Dorico Paraguaçu, né? O para trásmente que eu falo é da entrada do aeroporto sentido Bom Sucesso. E o para frentemente é o porque é onde já tem as marginais prontas. Mas ainda assim não está bom, porque ali quando chega próximo, no 24, por exemplo, até o shopping, 23, 24, só ficam 3 pistas na marginal, e é muito ruim, ele trava e dá um reflexo que vai até a saída do aeroporto. O que precisa fazer? Nós já solicitamos, sabemos que tem os estudos e deve acontecer num período curto. Abrir ali no 22, eles abrem de vez em quando e fecham, mas abrir numa condição boa, porque quando estava abrindo acho que não ficou tão bom, dava alguns acidentes. Abrir no 22 uma condição de quem sai do aeroporto poder entrar direto na Expressa. Isso inclusive agora o COP pediu junto conosco, o vereador americano solicitou, e agora o COP também solicitou para que nós abríssemos essa saída. E a outra coisa que também existia é uma saída da Expressa para local. Outro dia para Fernão Dias. Outro dia um grande amigo meu chegou e disse, poxa vida, passei a entrada, tô dando tchauzinho para Guarulhos e vou ter que passear em São Paulo. Vai na Salim Faramaluf. Vai ter que ir ali no Café Jardim, né, para poder fazer o retorno. Então, a sugestão que está sendo feita é ali no 25, praticamente em frente ao Shopping Internacional, abrir uma saída. Porque 225, né? 225, falei 125? Não, falou 25. Para mim é tão normal o restante, no 225, abrir uma saída, porque hoje a gente acumula dali da Santos Dumont para frente, todo mundo que quer entrar na Fernão Dias. Então quem quiser entrar na Fernão Dias, quem quiser ir para o Shopping Internacional, vai ter condições de sair ali. Agora, só com a abertura ali, a passarela está
está descendo, deixando o povo no meio, vai ficar no meio da Dutra ali. E ali também hoje é usado só como ponto de ônibus. Os ônibus, ao invés de parar na pista principal da Dutra, sobem naquele morro que daria acesso para a Tória e tem um ponto de ônibus ali. Como é que faremos com a situação dos passageiros? Porque, pelo visto, a Nova Dutra não pensou ainda onde é que vai pôr os ônibus. E a passarela que desce lá no meio. Porque nós já temos o problema da Magion, vamos ter mais uma passarela da morte ali. Ali tem uma condição diferente, porque os veículos eles vão só entrar no sentido Guarulhos. Não vai sair da Rua Zéia, não vai ter saída de veículo. Então a gente vai acomodar o ponto de ônibus e o pedestre após. Aí o desejo daquela descida, pelo menos assim ela foi planejada, é para que entre só ônibus. Se a gente tiver algum problema que os veículos comecem a atrapalhar, a gente vai ter que proibir veículo ali naquele espaço e permitir só ônibus para que... porque aí a gente dá uma condição de segurança para o pedestre e não deixa ter... Com semáforo? A passarela, na verdade... Não, você não precisa semáforo, porque se a gente deixar só ônibus, aí... você não vai ter saída, só a entrada, o trecho após a entrada fica livre. Pode Mas botar sabe o que me preocupa hoje? Se a gente não resolver esse acesso de entrada no 22 e a saída no 25, e eu acho que inclusive uma pista a mais, do 23 ao 25, na rodovia Presidente Dutra, a gente corre o risco de ter a Dutra travada e todo mundo querer entrar pela Zéia. A Dutra está parada, qual é a saída que ofereceu? O cara nem sabe onde dá, mas ele entra, né? E principalmente e aí quando tivermos o corredor de ônibus na Tancreda, vai virar um... Pode. Não, mas então por isso essas medidas elas serão tratadas conjuntamente. O prefeito está chamando a CCR para conversar e eu acho que essa semana ele deve conversar com a CCR sobre isso. Vou pedir uma parte aqui, você quer. Produção, não conseguimos colocar o repórter na linha? Que maravilha, hein? Eu recebi o recado aqui, ouvintes travaram as linhas telefônicas. Muito bem, então vamos aqui a informação. Quem tá com a linha ligada, que ligou para cá e não desligou, desliga. De novo. Uma casa do norte localizada no Jardim São Paulo, na Avenida Sarutaia, foi palco de uma intensa troca de tiros ontem, às 22 horas. Ao efetuarem um assalto ao estabelecimento, os bandidos foram surpreendidos por um policial militar que mora em cima do comércio. Tá certo? Ele é filho da proprietária. Ele percebeu... Tem o comércio embaixo da casa dele. Ele percebeu a movimentação, o assalto no restaurante da mãe dele, desceu armado, conseguiu matar 2 dos bandidos, eram 3, o terceiro fugiu. Um caso que deverá repercutir bastante hoje em Guarulhos. 2 estão descansando e um está foragido. Secretário, vou falar de táxis. Felizmente, até que enfim, eu acho até que tardiamente vamos padronizar, estamos padronizando os táxis. Está ficando bonito. Está resolvida a situação dos táxis em Guarulhos? A demanda, a falta de oferta? Não está. Não está. E no dia que nós fizemos aí o lançamento inclusive tem uma foto no jornal hoje. Sim, da padronização. O lançamento da padronização dos táxis, o prefeito já falou, não adianta só padronizar os táxis, agora eu quero que padronize os pontos, porque a Copa está chegando, tem ponto de táxi que ele não está iluminado, então o prefeito pediu para que a gente colocasse um luminoso nos táxis, indicando onde é ponto de táxi, para que ele fique visível de dia e de noite, inclusive com o número do telefone do ponto de táxi. Porque se não tiver taxista ali, a pessoa pode, quase todo mundo tem celular, principalmente quem pega táxi, vai conseguir ligar para o ponto de táxi, deve ter um siga-me nas pessoas do ponto e rapidamente essa pessoa vai ser atendida. E aí se tiver alguma central também que trabalhe junto, vai ser atendido. Agora com relação ao número, você falou também, né, Pedro? Então, com relação ao número, nós temos que aumentar o número de táxis da rua e também o número de táxis do aeroporto. Essa é uma discussão que a gente está fazendo. No aeroporto também? No aeroporto tem 50 vagas para a gente aumentar. E nos pontos da rua são 121. E por que essa demora, secretário? Olha, nós precisamos ter muita certeza do número, porque é até 50 no aeroporto e até 121 na rua. Nós não podemos colocar uma quantidade muito grande de taxistas também e depois não ter a rentabilidade necessária. Depois passa a Copa e passa... E aí nós estamos concluindo, inclusive, o estudo de algumas regiões da cidade onde precisa ter táxi. Regiões
do São João, a gente precisa fazer uma verificação dos bairros, regiões do Pimentas, essas regiões que hoje não são atendidas como a gente gostaria. O taxista ainda é um transportador individual. O senhor pensa em pessoas jurídicas também? Isso em princípio não tá, nunca esteve na nossa discussão uma pessoa jurídica para o táxi. Nunca esteve na nossa discussão. Eu até ouvi um boato por aí, mas nunca teve dentro mas aí especulam tanta coisa e aí tem muita gente querendo criar situação desconfortável. Às vezes uma coisa que parece simples, né? Tipo assim, a quantidade de pessoas numa reunião, ela acaba tendo uma repercussão que a gente nem entende, depois que vai entender. Puxa, tinha mais gente de um do que do outro. Então agora nós vamos tomar cuidado, porque tem muito milindre nessa Agora situação. não falta profissionalismo também, secretário, nos taxistas? Eu acho que comparado com os urbanos. Comparado com o micro, nós temos uma outra condição, né? Com relação ao táxi do aeroporto, os aeroportos que a gente anda em vários lugares do Brasil, eu só acho que comparar aí para puxar um pouco a sardinha com Porto Alegre, que também é organizado, mas não é tão organizado quanto Guarulhos. Campinas não? Já foi premiado até no Mercosul, né? Campinas é organizado também, mas o aeroporto de Campinas é mais desorganizado que o aeroporto de Guarulhos, e o espaço que é diferente, não tem o mesmo. A demanda é bem menor. Não tem o mesmo profissionalismo. Aqui nós estamos falando de uma loucura. As pessoas reclamam da fila no aeroporto para desembarcar do táxi. Eu fui uma madrugada com o vereador americano lá e ele disse que vai sempre. Eu disse, então vamos lá. E ele estava lá junto. O que a gente percebe? O táxi já vem com o bagageiro aberto, tem gente auxiliando para colocar a bagagem lá no porta-malas e entrar correndo. E mesmo assim, continua a fila. Mas é que não dá tempo de embarque, não é falta de táxi. Por isso que a gente até precisa estudar bem para ver se é necessário colocar os 50 a mais ou não. Eu recebi uma mensagem aqui de algum taxista, secretário, dizendo o seguinte, que ainda, mesmo assim, há 150 táxis agregados trabalhando de vez em quando no aeroporto. Deve ser sexta-noite e segunda de manhã, não é isso? Não são 150. Não? Não são 150, é um número menor. Nós discutíamos isso. Eu acho que agora, com essa chegada dos 50, é possível que a gente consiga eliminar isso, mas se não, vamos dizer, vai ter um evento de muita gente numa sexta-feira. Como é que a gente resolve? No reforço. É um táxi. O atendimento individual é diferente. No ônibus, a gente, quando tem evento especial, a gente coloca mais ônibus. No sábado, agora, por exemplo, nós colocamos mais ônibus, porque sabíamos que era véspera do Dia das Mães. Eu não vejo problema no aeroporto, eu vejo na área urbana. Por exemplo, eu vejo taxista depois das 9 da noite e quer ficar em casa, não quer trabalhar. Até medo de trabalhar à noite. Né? Exatamente. Aí você telefona, leva mais de uma hora para vir um táxi. Mas aí, eu ontem passei ali na Praça Getúlio Vargas, acho que eram umas 10h30, e tinham 4 táxis no ponto. Corajosos, hein? E agora, assim, eu não sei o tempo de espera que é. Agora, 1 hora é muito, mas na maioria das cidades onde a gente pede um táxi, demora mesmo 15 a 20 minutos. Não, isso é razoável. 15 a 20 minutos eu acho que é um tempo razoável. Agora, se está demorando uma hora, acho que nós podíamos fazer alguns testes aí. Já fizemos. Conversar. Eu sei que você faz mesmo, fazer uns testes. Só fazer um comentário final aqui, já são 7h56, lembrar o seguinte, que amanhã nós vamos falar de um novo quartel que surgiu na cidade. Está funcionando, que é uma beleza. Vocês se lembram aqui quando nós dissemos que eles iam criar mais uma vistoria fotográfica para você resolver os problemas do seu carro? Muito bem. Ciretran? Aqui em Guarulhos, o único lugar do mundo, ela custa de 150 até 200 cruzeiros, ou reais. Eu estou no tempo do cruzeiro, 200 pau para fazer. Você atravessa o Rio, em São Paulo, a mesma empresa que trabalha aqui, do mesmo grupo, cobra 60 reais. É que aqui em Guarulhos criaram essa nova vistoria na mão grande. É comum o cara dizer, seu carro não dá para fazer o laudo, tirar o decalque, você tem que fazer fotográfico. E aí, metem a mão. E tem um cabeção na cidade que está mandando no grupo inteiro. Quer dizer, criaram um cartel, mais uma sacanagem contra o cidadão guarulhense. Vamos pegando que coisa vai bem. É o Rodrigo que está na linha? Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Pedro, aos demais presentes ao estúdio. Pedro, só para complementar essa informação que você falou sobre a questão do assalto ontem,
Eu estou aqui em frente ao estabelecimento. Na realidade, é um misto de bar com a mercearia, e segundo eu consegui informações aqui, ele ajuda a complementar a renda familiar. Eu conversei com um dos moradores do local que preferiu não se identificar, todo mundo aqui muito assustado ainda, principalmente com relação à questão da violência que tem crescido aqui na região, Pedro. Eu cheguei aqui cedo, uma cena bem forte aqui, porque muito sangue na calçada, eu consegui visualizar algumas coisas aqui, pareciam ser pedaços de miolo, vísceras das pessoas, mas não deu para identificar. Segundo essa pessoa me informou, realmente foram 3 bandidos que tentaram assaltar o bar, ainda tinham movimento, houve troca de tiros, 2 foram alvejados, morreram e 1 conseguiu fugir, Pedro. A reação de um policial militar, né? Exatamente. Ô Pedro, eu queria uma prestaçãozinha de serviço bem rápida aí. Pois o não. nosso ouvinte Fábio Alves Alencar, ele vendeu há cerca de 3 meses um Gol Bola preto de São Paulo, placa DTR 9705. Esse carro não foi transferido, e segundo o Fábio me contactou ontem, esse carro já participou de 3 assaltos em São Caetano, Guarulhos e Jaçanã. O Fábio pede a nossos ouvintes, Pedro, se alguém conseguir visualizar esse carro para denunciar a polícia. Ele tem que estar com bloqueio urgente, né? E ele teria que ter... Exatamente. Quando você vende Repetindo o a carro, placa, tira a Pedro. xerox e manda com a R pro Detran pra você se garantir. Eu exigi a cópia do documento. Obrigado, Rodrigo. 7h57, em cima da hora. Obrigado, secretário Atílio. Até uma próxima oportunidade, se possível, na sua agenda. Obrigado, Pedro. Obrigado, Arnone. A gente fica à disposição. Tá ok? Obrigado pela atenção. Saiu Ponto final na edição de hoje. Amanhã às 7 da manhã. Eu, Amanhã, se Deus quiser. não vem, mas ele vai estar lá trabalhando. Prestação de serviços, utilidade pública, informação, líder de audiência, atendendo a comunidade. Radar de notícias. Apresentação Pedro Notaro e Carlos Arnone. Radar de notícias.